Saudações, igreja! Sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Este é o estudo mais empolgante que você pode estudar. Eu quero que vocês se tornem pessoas viciadas em revelação, sempre na busca de revelações novas da parte do Senhor, daquelas que falam de Cristo, da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, porque muito em breve ele será o centro de toda a terra. Todo governo mundial girará em torno do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará e governará de Jerusalém. Ansiamos por isso, pelo arrebatamento. Ele pode acontecer a qualquer momento. Ele nos arrebatará e após 7 anos de tribulação aqui na terra, e no final da tribulação ele retornará e nós voltaremos com ele, para governar com ele. Glória a Deus! E amigos, as profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor e o governo do Senhor no milênio são abundantes também no Velho Testamento. E nós sabemos que toda a profecia sobre a sua primeira vinda já foi toda cumprida. Todas as coisas, desde o local de onde ele nasceria, a tribo da qual ele viria, a natureza de seu nascimento, de uma virgem, e a maneira a qual ele morreu, tudo isso foi profetizado em detalhes. A sua crucificação, ser traspassado. E isto foi profetizado, onde este tipo de prática não existia. Sabe, a forma que os judeus executavam era através do apedrejamento. Isto foi, na verdade, uma invenção posterior dos fenícios e depois dos romanos, que vieram depois. Porém, o profeta que viveu antes da crucificação ser inventada, profetizou que Jesus seria traspassado. E tudo isso aconteceu. Então sabemos que as profecias da sua segunda vinda, e alguns confundem as duas. Não, existe a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer a graça, amém? Perdão dos pecados, e ele morreu na cruz, nesta obra perfeita, para remover os nossos pecados e para que pudéssemos estar diante de Deus, santos, sem culpa, pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a primeira vinda do Senhor. Quando Jesus pregou na sua primeira vinda, ali na sinagoga da sua cidade natal, Nazaré, e ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e complementou, para pregar o ano aceitável do Senhor, e então fechou o livro. E onde ele fechou, na verdade, nas nossas Bíblias, é uma vírgula. A sequência diz, o dia da vingança do Senhor. Mas veja que ele fechou o livro no ano aceitável do Senhor, porque a sua primeira vinda foi para trazer a graça, e não o julgamento. Amém? Para trazer a graça, e ele morreu na cruz. Amém? Para nos dar este perdão dos pecados, salvação e uma posição diante de Deus. Então isso já foi conquistado, ele veio, e nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor, ainda estamos na dispensação da graça, no ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus falou, o ano aceitável do Senhor, ano é maior do que dia, ainda bem que é dia da vingança. O dia é limitado. Então sabemos que haverá 7 anos de tribulação, e este período será a vingança, o dia do Senhor. E sabemos que ele virá e executará o julgamento no final destes anos sobre todas as pessoas que não creram em Deus e as pessoas que se rebelaram contra ele. Nós sabemos que ele fará uma varredura, mas o dia do julgamento acontecerá no fim dos 7 anos de tribulação. Graças a Deus que ainda estamos na dispensação da graça, Deus ainda está alcançando as pessoas perdidas, e foi isso que Amós profetizou em Amós 9:11. Vamos ler mais uma vez este verso. Naquele dia erguerei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e o erguerei de suas ruínas, e o reconstruirei como fora nos dias da antiguidade, para que tomem posse o resto de Edom, e todos os gentios, que em hebraico é Goim, aqueles que são chamados pelo meu nome. Então veja que quando Deus restaura o tabernáculo de Davi, e restaura as suas brechas, e todas as suas ruínas, e Deus diz que naquele dia eu também farei que meu povo tome posse do restante de Edom. Agora veja que em hebraico é utilizada a palavra Edom. Esta palavra Edom é utilizada, e isso também nos diz sobre a verdade de Obed-Edom, e da bênção sobre Obed-Edom, porque o nome dele é dividido em Obed-Edom. E aqui nós temos o remanescente de Edom. Então aqui eu vejo uma sugestão, na verdade uma dica divina, sobre a história de Obed-Edom. Assim como Obed-Edom era um gentil, na verdade ele era um filisteu. A Bíblia o chama de geteu, ou seja, um gentil. E ele, de fato, desfrutou das bênçãos de Deus durante a dispensação da lei.
que foi dada para Israel. E ainda assim ele desfrutou das bênçãos de Deus sobre a vida dele, sobre tudo que ele tinha e sobre toda a sua família. E a Bíblia diz que quando Deus restaurar o tabernáculo de Davi, algo que ele está fazendo agora mesmo, ao redor do mundo inteiro, especialmente neste ano, conforme ele nos deu a palavra, que ele está restaurando todas as brechas e todas as ruínas do tabernáculo de Davi, e na verdade o tabernáculo retrata a igreja do Senhor Jesus, que Deus está construindo, a casa de Deus, destes últimos dias, da qual eu e você também fazemos parte. Amém? E ele também diz que quando ele restaurar o tabernáculo de Davi, ele reparará tudo que está quebrado. E logo após ele utilizar a palavra brecha, inclusive a mesma palavra utilizada na história de Uzá, quando ele usa sua mão para tocar e segurar a arca, e ele caiu morto. Deus o feriu de morte, a Bíblia diz isso. E Davi ficou com medo e chamou aquele lugar Perez, que significa brecha. Uzá, Perez, Uzá. Ou podemos dizer a quebra da força, porque o nome Uzá significa força. E Deus está quebrando a força humana, porque a força humana é o orgulho do homem. E o homem, na verdade, não entende que ele não é capaz. Ele não entende que como pecador, ele não pode. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E na verdade nós dizemos, não acredito muito nisso, tem algo que eu posso fazer. Algumas coisas eu não consigo fazer, as coisas grandes, milagres, mas é certo que algo eu consigo, ao invés de nada. Não, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ainda assim, a vida de muitos cristãos é sempre colocando muito esforço. Sabe, até mesmo na área de viver uma vida que glorifica a Deus, se estivermos usando Uzá, ou seja, a força, logo estamos fadados a falhar, assim como Israel se gabou ao pé do Monte Sinai. Mesmo antes de receberem os 10 mandamentos, eles se orgulhavam dizendo, tudo aquilo que Deus mandar, nós podemos fazer, e assim o faremos. Naaseh, em hebraico diz, nós podemos fazer, nós faremos, e o homem se sustentou na sua própria força, a qual ele não tem. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos fracos. Ainda assim, os homens confiam na sua própria força, na sua própria justiça, que não é nenhuma. E ali no pé do Monte Sinai, no momento que eles confiaram na sua força, o que aconteceu na sequência foi o bezerro de ouro. Ou seja, dos 10 mandamentos, este é o primeiro, não terás nenhum outro Deus além de mim. E eles adoraram aquele bezerro de ouro. Então veja que colocar a sua força para cumprir a lei produz exatamente o contrário. E esse é o ponto de não estar debaixo da lei. Eu não estou dizendo para não ter lei nenhuma. Não tenha nenhum tipo de moralidade na sua vida. Não tenha santidade. É claro que não. Mas eu estou dizendo que no momento que você tenta guardar a lei, você vai acabar falhando. Você vai acabar produzindo o contrário. Não que a lei esteja dando força para o pecado, mas a lei, ela revela que você não consegue. Ela funciona como um espelho. Não há nada de errado com o espelho. Se você olhar no espelho e o que ver achar feio, não foi o espelho que te deixou feio, ok? O espelho é apenas o reflexo que revela quem você é. Então, quando você vai para a lei e você tenta cumpri-la, isso vai revelar quem você é. E o que você é pecador, que só sabe pecar. E até mesmo para o que crê, se tentar guardar a lei, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E Deus diz ao que crê, você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E qual é a consequência disso? Quando você está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre você. Sabe, é incrível que Davi realmente permitiu que o tabernáculo de Moisés existisse no Monte Gibeão, ao mesmo tempo em que no Monte Sião havia o tabernáculo de Davi, para onde ele trouxe a arca. Sabe, quando Davi trouxe a arca de volta para o Monte Sião, sabe, naquele mesmo tempo, ali no Monte Gibeão, a 10 quilômetros dali, estava o tabernáculo de Moisés, com toda a sua mobília, com toda a sua santa mobília, por exemplo, o altar de bronze, o lavatório. E tudo que tinha a ver com o tabernáculo de Moisés estava ali. Temos uma ilustração do tabernáculo de Moisés, e podemos ver que tudo isso foi trazido para o Monte Gibeão, que estava apenas a 10 quilômetros de distância de Jerusalém, do Monte Sião. E se você entrasse ali no lugar santo, você veria exatamente isso. Ali no tabernáculo de Moisés, e você veria um véu. E este véu ele nos revela uma separação entre a santidade, o Deus que é santo, e o homem pecador.
Então o homem, o sumo sacerdote, só poderia entrar ali uma vez no ano, e com certeza com o sangue de outro. Amém? Com o sangue inocente, um sangue de um carneiro, um sangue de um boi, sangue de cabras. E tudo isso refletia o sangue do Senhor Jesus Cristo, o que mostra que só ele poderia entrar no Santo dos Santos. Agora veja que no tabernáculo de Davi não existe esse véu. Existe apenas uma adoração genuína, uma adoração aberta, onde podemos nos aproximar com ousadia, e nenhum deles tem medo de morrer, porque a Bíblia diz que podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que é um novo e vivo caminho. Aleluia! Novo e vivo caminho. É como se estivesse dizendo que no velho caminho, no tabernáculo de Moisés, quanto mais você se aproximava, as chances de você cometer um pecado em palavra, ação ou pensamento era grande. E é por isso que as chances de você morrer era grande. Então, quanto mais se aproximava, maior era a chance de você morrer. E daí a frase muito utilizada. No tabernáculo de Moisés, Deus dizia: não faça isso, senão morrerás. Não se aproxime, senão morrerás. Não faça aquilo, senão morrerás. Enquanto agora, nesta nova abordagem, pelo sangue derramado de Jesus e a sua carne que foi moída, glória a Deus, ali na cruz, o Senhor abriu, no momento que Jesus morreu, no momento que ele entregou o seu espírito, a Bíblia diz que Deus rasgou o véu do templo, indicando o quê? Que a separação entre o homem pecador e o Deus que é santo não existe mais. Deus pode sair para fora. Eu creio que não tem a ver com nós entrarmos, mas tem mais a ver com Deus sair e poder receber os homens pecadores em seus braços. Porque agora Deus tem um fundamento sólido para receber os pecadores em sua santa presença. E agora o homem pode vir. E na verdade hoje, a Bíblia diz que nós nos aproximamos por um novo e vivo caminho. Vivo caminho. É um novo e vivo caminho, contrário do velho caminho de morte, o que significa que quanto mais você se aproxima, mais vida você recebe, mais vivo você se torna. Então, se houver áreas na sua vida em que a morte se apropriou, por exemplo, a morte entrou nas suas emoções, entrou na sua mente, isso se reflete num estado de depressão. É um tipo de morte. Quando um casamento quebra, é uma forma de morte. Nós pensamos na morte apenas como aquilo que acontece quando o seu coração para. Mas para Deus, quando ele fala de morte, ele fala de áreas mortas. E não é apenas o cessar da vida física humana, mas a morte para Deus, mesmo depois da morte física, existe uma outra morte, que é o lago de fogo, no inferno. Então Deus fala sobre a morte em diferentes formas. E Jesus veio. Ouça bem, Jesus veio para nos libertar do pecado, e para nos libertar também da morte, porque a morte é consequência do pecado. Aleluia! E Deus vê a morte como um inimigo. A Bíblia diz que o último inimigo a ser colocado debaixo dos seus pés é a morte. Neste caso, a morte física. Enquanto isso, existem outros tipos de morte que tentam entrar. Então, na história de Davi, trazendo de volta a arca, houve a morte de Uzá. Uzá experimentou a morte, por conta do quê? Tem a ver com o nome dele. Veja que Deus oculta verdades, especialmente no Velho Testamento, em nomes. Podemos ver que nos nomes há muitos segredos e verdades que Deus quer revelar para nós. E vemos que Uzá é um nome que significa força. Então, quando o homem usa sua força, o resultado é morte. Até os dias de hoje, quando você coloca a sua força, você traz morte àquela área. Quando você tenta salvar algo com a sua própria força, o resultado acaba sendo o oposto daquilo que você quer ver. Amém? E aí a morte entra. E morte nos relacionamentos significa que o relacionamento já não flui legal, que você já não está tendo mais um bom relacionamento com aquela pessoa. Ou seja, a morte entrou. E a morte pode entrar em qualquer área da nossa vida. E existe uma oferta chamada de oferta da novilha vermelha. As cinzas da novilha vermelha, que está em Números. É algo bem interessante. Ela não está numerada entre as ofertas do livro de Levítico, porém está no livro de Números. Por quê? Porque o livro de Números é o livro de quando vagavam. E quando Israel estava vagando ali no deserto, eles poderiam tocar carcaças mortas, poderiam tocar num osso. E Deus disse, tudo isso representa a morte. Então hoje, eu me lembro certa vez, eu peguei um livro numa livraria e ele era sobre ocultismo. Ele falava sobre visualização e coisas desse tipo. Mas o autor sabia como colocar alguns versículos aqui e ali. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Tudo é possível àquele que crê. Apenas para parecer um livro cristão. E eu pensei que de fato era. Isso aconteceu muitos anos atrás. E aí eu comecei a ler e a folhear o livro. E aí finalmente quando eu percebi que era sobre ocultismo,
com alguns versículos, eu fechei aquele livro. E eu me lembro que o pastor Mark estava ali comigo naquela loja. Mas depois que eu fechei o livro, eu fiquei andando naquela loja com eles, nossas famílias estavam ali também, nós estávamos passando tempo juntos. E aí eu senti uma dor de cabeça forte. Era uma dor de cabeça, na verdade, insuportável. E isso não é algo normal, então eu fui para o banheiro, e aí eu orei pedindo ao Senhor a cura, e eu ouvi a voz de Deus me dizendo: filho, esta dor de cabeça é porque você tocou a morte. E aí eu pensei, como eu toquei a morte? E esta foi a palavra que Deus usou. Você tocou a morte. Como tocar a morte? Você leu aquele livro. E sabe, eu não dei ouvidos ao Espírito que me dizia: larga este livro. Não havia um sinal verde, não havia paz. Havia um incômodo interior para não tocar naquele livro. Este tipo de coisa de fato existe, amigos. E sabe, e eu disse ao Senhor: Senhor, eu recebo o sangue purificador de Jesus Cristo. E eu recebo agora, Senhor, a liberação que vem da lei do Espírito e da vida em Jesus Cristo. Eu te agradeço, Jesus. E sabe, as cinzas da novilha vermelha representam o sangue de Jesus Cristo. E sabe, a última forma do ser, o último resíduo, neste caso da vaca, é na verdade suas cinzas. Quando você queima, se torna em cinzas. As cinzas significam final. Então você precisa aplicar a obra de Jesus sobre as situações. Então eu apliquei o sangue de Jesus e aconteceu num piscar de olhos. A dor foi embora. A dor de cabeça se foi. Amém? E houve a restauração de vida. Eu me voltei para Deus no novo e vivo caminho. Amém? E eu recebi desta vida. Amém? A lei do Espírito e da vida em Jesus Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu. Então podemos tocar a morte sem saber. Então houve morte na história de Uzá. E Davi chamou de a brecha de Uzá, ou literalmente, se você analisar os nomes, significa a quebra da força humana. A quebra da força. Agora, ao olhar o que está acontecendo no mundo hoje, nos últimos 2 anos, eu creio que o Senhor está permitindo. Veja, Ele não tem doenças e enfermidades para enviar. Amém? Jesus disse: quem me vê, vê ao Pai. E o que vemos Jesus fazendo? Nos evangelhos, sempre saindo por aí fazendo o bem, curando todos que eram oprimidos pelo maligno. Mas quando o homem fica tão orgulhoso que não enxerga mais a necessidade de Deus, Deus pode levantar apenas um dedo de sua proteção e uma praga como esta Covid-19 vem e envolve todo mundo durante estes 2 anos. E amigo, este é o quebrar da força. Qual força? A força humana. Para que o homem veja a necessidade da força de Deus, do poder de Deus em sua vida. Percebe, amigo, que nós devemos nos alegrar quando vemos áreas nas nossas vidas que o Senhor está quebrando a nossa força. Isso é porque estas são áreas que Ele quer manifestar a sua força. O apóstolo Paulo diz algo assim, quando ele orou ao Senhor porque tinha uma área que ele parecia não conseguir vencer, havia uma área em sua vida que ele não conseguia ver um avanço, e ele orou ao Senhor por 3 vezes, para que esta área, para que este espinho na carne, que na verdade não era uma doença, e eu posso provar isso para você porque a Bíblia interpreta a Bíblia, e a Bíblia, quando fala de espinhos na carne, no Velho Testamento, se referia a inimigos físicos. E Paulo disse nesta passagem que um mensageiro de Satanás foi designado para ele, para frustrar todo o seu ministério, para frustrar as suas áreas de serviço a Deus. E ele implorou a Deus para que aquilo fosse removido da sua vida, para que aquele mensageiro fosse amarrado completamente. Mas Deus falou assim para ele. Deus disse: a minha graça é suficiente para você, pois a minha força, e a palavra força aí é a palavra dunamis, da onde vem a palavra dínamo, dinamite. Deus disse: a minha força de dinamite, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não na sua força, mas na sua fraqueza. Então, na verdade, devemos celebrar todas as áreas da nossa vida que estão fracas. Sabe, a nossa natureza sempre deseja mostrar o nosso lado forte para as pessoas. Sempre queremos mostrar o nosso lado bom para as pessoas. E é por isso que, se você está sempre nas mídias sociais, olhando o Instagram das pessoas, que é utilizado cuidadosamente para apresentar a sua melhor versão e a melhor parte de suas vidas, e é tudo feito de tal forma que você nunca verá as partes fracas das pessoas ali. Eles só mostram as partes boas. É utilizado cuidadosamente para mostrar isso. Mas, amigo,
eu quero te dizer, não perca o seu tempo com isso. É sempre a mesma história, não perca o seu tempo é muito precioso, a sua vida é muito preciosa. O tempo está passando, vamos utilizá-lo para a glória de Deus, aleluia. Amém? Redima o tempo, seja sábio, amém? Redimir o tempo é comprar de novo tempo, compre de novo. E uma área que eu vejo as pessoas de fato envolvidas, até viciadas, é a mídia social. Liberte-se disso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Como filhos e filhas de Deus. Podemos sempre celebrar que são nas áreas das nossas fraquezas que a força de Deus, o poder de dinamite de Deus se manifesta e nos alcança. E se é assim, vamos olhar para as áreas de nossas fraquezas? E sabe o que Paulo disse depois disso? Ao invés eu me gloriarei, de bom grado eu me gloriarei, a palavra aí é gloriar-se, nas minhas enfermidades, nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí então estou forte. Então veja as áreas da sua vida que você tem fraquezas e se alegre, não por causa da fraqueza, mas celebre porque esta fraqueza permite que o poder de Deus de dinamite possa fluir nesta área. Glória a Deus! Sabe, eu cresci, e até mesmo no ensino médio, no 2º grau, eu tinha um problema de gagueira. Eu não conseguia encadear nenhuma frase sequer sem gaguejar. Havia um professor que sempre vinha e me fazia levantar, apenas pelo prazer de me ver gaguejar. E eu me sentia muito envergonhado porque naquele ambiente escolar tem as garotas e a gente é muito sensível nessa idade sobre aquilo que o sexo oposto pensa sobre nós. E aí as garotas riam e as minhas orelhas ficavam vermelhas. E eu segui diversos tipos de conselhos, eu li diversos livros para saber como eu poderia superar aquela gagueira. E quanto mais eu tentava, quanto mais eu tentava, pior eu ficava. Quanto mais eu tentava evitar gaguejar, mais eu gaguejava. Até que um dia eu me tornei um cristão e Deus me disse assim: filho, me dê a sua área de fraqueza. E eu percebi que a minha área de fraqueza mais gritante e a área de maior dificuldade da minha vida era essa gagueira. E eu disse ao Senhor, se o Senhor remover essa gagueira, eu farei tudo. Se o Senhor puder remover essa gagueira da minha vida, eu te servirei com alegria. E eu senti pena do Senhor, porque na verdade eu percebi que a troca não era muito justa. A minha vida não era lá grande coisa. E eu disse, Senhor, se pode fazer algo, aqui está a minha gagueira. Agora ouça, Deus não removeu aquela gagueira. O que aconteceu foi o seguinte, exatamente na área de gagueira, Deus na verdade liberou o seu poder. E quando Deus libera o seu poder, não é algo que você está necessariamente consciente fisicamente. Nem sempre você sente. Na verdade, eu senti a minha gagueira, senti a fraqueza. Mas depois de entregar ao Senhor, foi incrível que comecei a dizer algumas palavras. E aquelas palavras eram palavras que traziam impacto na vida de outros. E quando eu fazia algum discurso na sala de aula, diante de algum auditório, eu pensava, nem foi legal. Porém, as pessoas diziam, nossa, isso foi impactante para nós, isso falou conosco. E aí eu fui convidado para pregar num culto de jovens. Eu preguei o meu primeiro sermão, eu lembro até hoje, eu preguei sobre o poder do nome de Jesus. Foi meu primeiro sermão. É claro que antes disso eu fui convidado para pregar na escola dominical. E meu público eram as crianças, eu pregava para eles. E eu percebi que eles ouviam com atenção, até mesmo as crianças. Sabe, que são naturalmente travessas, ativas, algumas hiperativas, e elas sentavam e ouviam. E eu percebi que algo estava acontecendo com as minhas palavras. Parecia que Deus estava colocando o seu poder, o seu dunamis, nas minhas palavras. E quando preguei então para os jovens, e falei sobre o poder do nome de Jesus, houve ali um liberar do poder de Deus para curar os doentes. E eu fiquei maravilhado porque, apesar de não sentir em mim mesmo esta força, o que eu sentia, na verdade, emocionalmente e fisicamente era fraqueza, mas aquilo que era liberado era de fato o poder de Deus. E isso me deu uma nova mentalidade sobre as áreas de fraqueza na nossa vida. Isso vale para você. Se você tem muitas fraquezas, então muito do poder de Deus pode ser liberado em sua vida. Muito mais deste poder pode ser liberado porque você tem fraquezas. Então se alegre nas suas áreas de fraquezas. E todas as suas áreas quebradas, o Senhor vai reconstruir. Não em outras áreas, mas na exata área da sua fraqueza, na exata área onde há uma quebra de força. Amém? Haverá a bênção de Obed-Edom,
que aconteceu logo após da história de Pérez Uzá, onde Uzá morreu. A bênção veio sobre a casa de Obed-Edom porque Davi levou a arca para a casa dele. Então, vemos que o coração de Deus é de sempre abençoar, mas precisamos fazer da forma de Deus. Se colocarmos o esforço humano, Deus não vai repartir a glória dele. Se Deus permite que você tenha vitória por conta da sua força, de quem é a glória? Você receberá a glória. Você pode até dizer que foi Deus, mas interiormente, quando você coloca a sua força, você quer compartilhar a glória. É a natureza humana. Então Deus não vai compartilhar a glória com ninguém, além dele mesmo, amém? A Deus seja dada toda a glória. Eu sempre digo isso e digo com toda a reverência. Se Deus deseja ter toda a glória, que Ele tenha todo o trabalho. Amém? Que Ele tenha todo o trabalho em mim, através de mim e por mim. Amém? Não quer dizer que você vai viver de forma passiva, uma vida de preguiça. Não, na verdade, Jesus era muito ativo. Em 3 anos e meio, ele finalizou o trabalho que o Pai havia entregue para ele. Amém? E lá na cruz, ele gritou, está consumado. Então, da mesma forma, nós podemos descansar e tudo aquilo que fazemos, amém, nesse ano do descanso e da aceleração, que tudo possa ser acelerado, porque estamos descansando. E quanto mais você descansa, e descanso aí significa descanso do esforço, da força humana, e confiando no Senhor. Então, descanso não é igual a inatividade. Descanso é atividade guiada pelo Espírito. Porque quando o Espírito te conduz, você verá que nas áreas que ele te conduz, serão áreas pelas quais você não conseguirá sem ele. Algo que é possível só na força dele. Quando ele te conduz a algo, quer dizer que ele está junto contigo. Não dá para usar a sua força porque você está apenas o seguindo. Mas em áreas nas quais você não é conduzido por ele, assim como Davi não foi conduzido sobre como carregar a arca deveria ir nos ombros dos sacerdotes. E ainda assim, ele conduziu da forma que os filisteus também conduziram, da maneira do mundo. E qual o resultado? Morte. E do mesmo jeito, quando você segue o Espírito, você sempre tem esta força de Deus acompanhando a sua tarefa. Mas quando você faz do seu jeito, na sua força, amém? Se desviando do caminho, da condução do Espírito, você verá que o resultado é morte. Veja que quando Davi veio pegar a arca da casa de Obed-Edom, a Bíblia nos diz que os levitas a carregavam nos ombros, agora do jeito certo, carregavam em seus ombros. E a Bíblia diz, Deus ajudava os levitas. Agora, veja que para usar, por conta do carro de bois, a Bíblia não diz que Deus ajudou aqueles animais, porque não era da forma de Deus. Não era a condução de Deus. Mas aqui você tem a frase, Deus ajudava os levitas. E nos registros judaicos, eles dizem que quando eles pegavam a arca, e ela tocava os ombros dos sacerdotes, e ela era bem pesada, a arca da aliança era muito pesada, cerca de 130 quilos. E no momento que ela tocava os ombros do sacerdote, parecia que ela os levantava. Ela era suave e leve. Isso não te lembra o que Jesus disse? O meu jugo é suave. Tome o meu jugo sobre você, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Sabe, as pessoas acham que servir a Deus é difícil. Isso é o que o diabo quer que você pense. Na verdade, a Bíblia diz que o caminho do transgressor que é difícil. É difícil. Se você for viciado em apostas, ou talvez você seja viciado em álcool e tudo mais, é difícil, é uma vida difícil, é um caminho duro. Você não dorme corretamente, não tem paz, está sempre estressado, você vomita, você não fica consciente, você não tem o uso de 100% das suas faculdades mentais. É uma vida difícil. O relacionamento com a sua família é difícil, tudo se torna difícil. O caminho do transgressor, o caminho do pecador que é difícil. Não pense que são eles que estão curtindo a vida. Na verdade, estão vivendo uma vida dura. Servir ao Senhor, sabe, o diabo ele quer pintar um quadro que o pecado é divertido, que o pecado é fácil. Sabe, um versículo diz que o prazer do pecado é transitório. Ele não dura, mas uma alegria indescritível dura por toda a eternidade. Esta alegria você sente quando você faz coisas do jeito que Deus quer e você é guiado pelo Espírito. Você percebe uma paz, uma alegria. Realmente, a Bíblia fala assim, que Davi fez subir a arca, amém? Ele tirou da casa de Obed-Edom com alegria. Aleluia! Você não encontra essa frase falando de alegria ali anteriormente no episódio de Uzá. Mas aqui você percebe que há alegria. Desta vez vemos a palavra alegria. Por quê? Porque ele está fazendo da forma de Deus.
Eu sei que já passou por isso várias vezes, quando você é guiado pelo Espírito e quando você faz as coisas da forma que Deus quer que faça, sabe, tem uma alegria, tem uma felicidade. E posso te garantir, amigo, que todos os bilhões do mundo não podem comprar isso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não permita que o diabo faça em você uma lavagem cerebral, dizendo que a vida cristã é uma vida dura e que a vida do pecador é uma vida de curtição, de alegria sem fim. É o contrário. O caminho do pecador que é duro. Amém? O caminho do Senhor Jesus, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, com uma alegria inenarrável, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem responsabilidades que temos que atender? Existe um trabalho que temos que executar? No reino de Deus, sim, claro que tem, mas o seu jugo é suave e as suas responsabilidades, o seu fardo é leve. Amém? Aleluia, glória a Deus. É como dirigir um carro sem direção hidráulica. Lembram como era dirigir aquele tipo de carro antigo sem direção? Você tinha que dar muitas voltas para virar à direita e tinha que fazer muita força. Mas com a direção hidráulica, você só tem que girar o volante e aí a força vem. É assim que eu descrevo o fluir com o Espírito. Quando você se direciona para algo que o Espírito está te guiando, amém? Ou alguma ação que ele quer que você execute, no momento que você segue a instrução dele e passa a o seguir, bem, a direção hidráulica do carro começa a funcionar, a sua força dunamis entra em cena e você é levado por ela. E aí é quando o jugo e a responsabilidade se tornam leve e suave. Aleluia! Aleluia! Então quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós meditamos, estamos conscientes do seu amor por nós, nós passamos a amá-lo. E esse amor nos leva, nos impulsiona a amar outras pessoas. A Bíblia diz assim, que o amor de Jesus nos constrange. Sabe, se estiver nadando, subindo um rio, e aí de repente do nada vem uma grande correnteza de água contra a sua direção. Não importa o quão forte seja, você pode ter os bíceps do pastor Lawrence, porém quanto mais você tentar nadar subindo o rio, mais será levado pela correnteza, por aquelas águas fortes, amém? Esta é a palavra constranger, ou seja, ele nos constrange, o amor de Jesus nos constrange. Nós não fazemos as coisas na vida cristã de forma obrigatória, sabe? De uma forma dura. Não. Nós fazemos as coisas de acordo com aquilo que nos constrange, e o que nos constrange é o amor de Cristo. Ela que é a força motriz de tudo, por trás de tudo aquilo que fazemos. Quando conhecemos o seu amor, nós amamos nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Nós amamos nossos filhos, nós amamos aqueles ao nosso redor. É por isso que a Bíblia diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele é, na verdade, a causa. E o efeito é que nós amamos todos aqueles ao nosso redor. Amém? Mas se a causa for removida, o diabo terá sido bem-sucedido em te fazer perder o foco de Jesus e do amor dele por você. E todas as áreas sofrerão as consequências também. Ok? Então, e nos últimos dias, quando Deus restaurar todas as brechas, veja que está no plural. Não apenas uma brecha ou uma área quebrada como o quebrar da força humana, mas todas as áreas que foram quebradas, que precisam de conserto e reparação nas nossas vidas neste ano. Neste ano, o Senhor fará isso na sua vida. Amém? Enquanto Ele reconstrói a igreja como um todo ao redor do mundo, eu creio que Deus já está no processo de reconstrução. E deixa eu te falar algo sobre a reconstrução e a reparação de Deus. Quando o Senhor reconstrói, é sempre algo maior em qualidade e quantidade. Essa é a natureza dele. Ao longo da Bíblia, vemos que a restauração de Deus é sempre algo maior do que aquilo que você perdeu. Glória a Deus! Mesmo que a Bíblia diz, eu restaurarei aquilo que eu não levei embora. Deus não é aquele que levou de você. O Senhor Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, amigo, eu quero te encorajar que, neste ano, vamos lutar para entrar no descanso. Veja, quando eu digo lutar, alguns dizem, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer isso, aquilo, com força humana. Não, este não é o caminho. Veja que esta palavra é paradoxal. Existe uma contradição nesta frase. A Bíblia diz em Hebreus, nos esforcemos para entrar no descanso. Então existe um trabalho, e o nosso trabalho é descansar. Nós nos esforçamos para o quê? Descansar. Todavia nós sabemos
que a nossa carne é o problema. Vamos supor que a sua fraqueza seja a área da raiva, ok? Então cuidado com a sua primeira reação. Quando alguém te diz algo e aí vem a sua primeira reação, que é sempre rebater ou é sempre responder, não seja alguém que apenas reage. Não deixe que te descontrolem tão facilmente. Não seja facilmente manipulado ou controlado. As pessoas dizem, olha só, é só apertar esse botão e ele perde o controle. Não se torne alguém tão facilmente manipulável, ok? Seja independente, de uma forma boa, no Senhor. Amém? Permita que o Senhor seja aquele que te guia e que te conduz. Então a sua reação, por exemplo, quando você está com raiva, interiormente diga, Senhor, isso é contigo. Descanse. Amém? Apenas descanse. Glória a Deus. No momento que você sentir a raiva, descanse. Descanse no Senhor. E ficará surpreso que quando você para de tentar ser um cristão naquela determinada área, você passa a sentir a vida de Cristo fluindo em você. Quanto mais você tenta amar um colega no seu trabalho, sabe, alguém que parece que ele sempre te diz algo que parece que é para te provocar, ou ele diz algo que te desce meio atravessado, o que você faz? Eu faço o meu melhor para amá-lo. Amanhã eu direi algo bom para ele. Eu vou dizer algo que ele goste. Não, esse não é o caminho. O jeito de Deus é, não precisa nem tentar, isso é com ele. Obrigado, Deus, pelo seu amor fluindo no meu coração. Obrigado, Senhor, eu sigo o teu espírito. Não tente amá-lo e adivinha só. No próximo dia, você estará amando, sem nem mesmo tentar. De fato, você acaba o amando inconscientemente, e aí no final do dia você percebe, uau, eu não perdi minha paciência com ele hoje. Eu fiquei tranquilo. É o sentimento que o Senhor assumiu, e é exatamente o que acontece. Isto, meu amigo, é a vida cristã. Então, temos que olhar para as áreas de nossas fraquezas como algo que está nos ajudando a quebrar a nossa força, ok? Essa é a ideia de fraqueza. Uma fraqueza é algo que tira suas forças. Então, essas áreas de fraqueza acabam, na verdade, te ajudando. Então, quanto mais ver assim essas áreas, porque nenhum de nós é tão livre da nossa força quanto achamos que somos. É como alguém que está se afogando. Não dá para salvá-lo até que ele fique completamente exausto, sem forças. Enquanto ele estiver firme, com força, ele vai acabar te puxando para baixo. Ele vai lutar contra a sua ajuda. Então nós não somos tão fracos quanto pensamos que somos. Nós precisamos da intervenção de Deus na nossa vida. Então quanto mais descansamos, quanto mais dizemos não, a nossa força não é uma vida de preguiça, não é uma vida de passividade. É a vida com a maior atividade, porque agora o poder que te energiza não é mais o seu. É como a sarça ardente, que queimava, que ardia, ainda assim não era consumida. Você não ficará exausto, mas você estará queimando, meu amigo. E as pessoas vão vir para te ver queimar, queimando para a glória de Deus, mas sem se esgotar. Aleluia! Glória a Deus. Agora, a bênção de Obed-Edom, que a Bíblia nos diz, que aprendemos na semana passada o segredo, encontrado em seu nome, que foi o que também Davi fez. Uma das primeiras coisas que Davi fez, que ele não tinha feito antes da morte de Uzá, quando ele trouxe a arca de Kiriat Jearim, foi oferecer sacrifícios de sangue. O que ele fez, que vem do nome Obed-Edom, o servo de Edom. Edom pode significar gênero humano. Como eu disse quase agora, quando Deus estará no tabernáculo de Davi, o nome Edom aparece ali, para que possam possuir o restante de Edom. E aqui em Atos 15 nos diz, quando em Atos 15 Tiago citou, dizendo ao invés de Edom, ele diz o resto dos homens. É o mesmo verso, é a mesma citação. Mas note que onde ele diz Edom, Tiago diz os homens. Porque Edom é da mesma raiz que vem a palavra Adão. Adão. Mas veja que o nome Edom está aí, na profecia de Amós, para nos lembrar de Obed-Edom e de suas bênçãos. O que significa que quando Deus restaurar o tabernáculo de Davi nestes dias, ele também vai restaurar as bênçãos familiares. Receba isso na sua família, na sua vida familiar. Amém? Se houver áreas quebradas, neste momento, celebre, porque você recebeu força e as bênçãos de Deus começarão a fluir nestas áreas. Amém? Então não desista. Então creia em Deus e comece a se regozijar, não pelo fato das fraquezas, mas por conta da sua força. E as suas bênçãos podem fluir em lugares quebrados. São os lugares quebrados que convidam o seu conserto, a reconstrução que ele prometeu. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
2 Samuel 6 nos diz que a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Agora, se você olhar bem no hebraico, tem algo bastante interessante em hebraico. Eu extraí este verso e estou te mostrando em hebraico, que se lê da direita para a esquerda. E diz, abençoou o Senhor Aleph Taf et Obed-edom. Veja que Aleph Taf não é traduzido. É como se houvesse uma assinatura ali. Aleph Tav. A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph e a última letra é Tav. E quando eles estão juntos é a mesma coisa de dizer eu sou o A e o Z. Ou como Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa representa a primeira letra do alfabeto grego e a última é a letra Ômega. E no meio dessas duas letras você encontra a delta, a ômicron. Todas elas vêm do alfabeto grego. Então a primeira letra é alfa e a última letra é ômega. Quando Jesus apareceu para João, para o seu discípulo João, Jesus, na verdade, em sua forma ressurreta, disse, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que ele diz, eu sou o alfa e ômega. Agora, isso é grego. Amém? Porque o Novo Testamento foi traduzido do grego. Mas Jesus não falaria em grego com João, o seu discípulo judeu. João, ele falaria em hebraico. Ele deve ter dito assim, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico, que formam, na verdade, Aleph Tav, que é esta palavra aqui. O Senhor, qual Senhor? Aleph Tav, Jesus, abençoou Obed-edom. Quando Jesus está no centro da sua vida, as bênçãos de Deus fluem. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E se você olhar para o primeiro verso, Gênesis 1:1, o primeiro versículo de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim, Bereshit, no princípio, bara Elohim Hashemaim ve'et ha'eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et, veja, leftaf, Hashemaim ve'et ha'eretz. Então Deus está dizendo aqui, muito claramente, que no princípio criou Deus, a leftaf não é traduzido, os céus e a terra. É assim que está escrito na Bíblia hebraica. E é exatamente o primeiro versículo de toda a Bíblia. E agora repare que, exatamente no centro, existem 7 palavras. E aliás, esta é a inspiração da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Se você olhar o número de palavras aqui, não em português, mas em hebraico, na língua original, existem exatamente 7 palavras. Barashit é a primeira e caminha até a última palavra, exatamente 7 palavras. Ok? Agora, a palavra central é a palavra Aleph Taf, assinatura de Jesus. Ela não é traduzida. Ou seja, quem foi aquele que criou os céus e a terra? O nosso Senhor Jesus, o Aleph Tav, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É sobre ele. Glória a Deus. E a propósito, se ele é o Alfa e ele é o Ômega, a variante Delta e a variante Omicron estão no meio. Em algum momento neste interregno, eles não terão a palavra final. Jesus tem a última palavra de tudo isso, de toda essa pandemia. Amém? Glória a Deus! Ele é o primeiro e ele também é o último. Aleluia! Então aqui, vemos 7 palavras. Se olharmos exatamente as palavras hebraicas, se contar cada uma das letras, elas são exatamente 28. E o que representa o 28? É novamente o 7, múltiplo de 7. 4 vezes 7. 7, 7, 7, 7. Então vemos aqui vários 7s. O 7 está em todo lugar deste primeiro versículo da Bíblia. Tem aproximadamente 30 múltiplos de 7 e muitas coisas com o 7, ali no primeiro versículo da Bíblia. O que nos revela, amigo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? E o próprio fato que a Bíblia coloca Aleph Taf, o nome do seu filho, a assinatura do seu filho, bem no centro, isso nos mostra que Deus quer que as nossas vidas estejam centradas em Jesus Cristo, que a nossa família esteja centralizada em Jesus Cristo. Amém? E tudo aquilo que fazemos, que Jesus seja o centro. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Então, quando diz que no início Deus criou, quem criou?
Quem foi esse Deus que criou Aleph Tav? Porque a Bíblia fala de Jesus que tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Ele é o Criador de todas as coisas. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Amém? E quando Ele está no centro, um outro versículo diz que nele todas as coisas se consistem, que nele todas as coisas se sustentam. Agora veja o átomo. E lá no centro de qualquer matéria existe um átomo. E quando você olha para o átomo, ele deveria se separar. Sabe, todos os prótons, nêutrons. Agora, se você olhar bem, você verá uma força que o homem não é capaz de identificar, está além deles. Eles podem chegar até o átomo, mas eles não conseguem explicar qual é essa força que mantém o átomo unido. Porque, naturalmente, baseado nas leis científicas, eles deveriam se repelir um dos outros. Porém, há uma força que os mantém unidos. E a Bíblia diz que em Cristo todas as coisas permanecem unidas. Literalmente, é nele que todas as coisas permanecem unidas. Ele fez todas as coisas e para Ele tudo foi feito. Então viva a sua vida para Ele. Entregue a sua vida familiar a Ele. Entregue toda a sua vida a Ele. E aí o que acontece? Ele mantém toda a sua vida unida. Todas as áreas da sua vida, entregue a sua saúde a Ele. Entregue a sua carreira, o seu ministério para Ele. Entregue todo o seu ser para Ele. E todas essas áreas se manterão juntas. Agora, não é mais a sua força tentando manter tudo de pé. Seja lá o seu casamento, seja lá a sua carreira, o seu ministério, a criação dos seus filhos. Agora não depende mais da sua força, sabe por quê? Porque agora Cristo entrou. Você convidou Jesus Cristo para o centro desta área e nele todas as coisas permanecem de pé. Amém? Quando você o convida para a sua vida, ele faz com que tudo subsista. E quando ele não é mais o centro, é quando tudo se desintegra. É como o cubo, o centro da roda. Quando não há mais cubo, todos os raios ficam fora do lugar. Porque é o centro da roda que mantém os raios no lugar para que haja aceleração. Coloque-o no centro, amigo. No centro do seu casamento. No centro da educação dos seus filhos. No centro da sua carreira. No centro do seu ministério. No centro de tudo que você tem sonhado a respeito do futuro. Certifique-se que o Senhor está no seu futuro. Amém? E Deus quer que nós tenhamos esta consciência que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada se fez. E tudo foi feito para Ele, para a glória dEle. Então, quando você flui no padrão de Deus, tudo começa a fluir por você e não contra você. Amém? Você terá o recurso, você terá também o carisma necessário, você terá o talento, você terá a unção, porque tudo aquilo que você faz é para a glória dEle. E agora você está então no padrão de Deus, assim como a arca, que deveria estar nos ombros dos sacerdotes, na ordem correta. Amém? No padrão de Deus. Quando você segue o padrão de Deus, tudo passa a fluir na sua vida, por você e não contra você. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Veja esse versículo sobre a educação de filhos. E isto vem da lei. Deus diz: gravem estas palavras no coração e na mente e as ensinem aos teus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa ou quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem ou quando se levantarem, e escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que seus dias possam ser o quê? Multiplicados, e os dias dos seus filhos sejam muitos. Ou seja, quando vocês falam as minhas palavras para seus filhos, Deus está dizendo. E veja que não funciona assim: chegou a hora de ensinar a Bíblia para os meus filhos. Eu preciso separar um tempo. Sim, é importante ter algum tempo, mas o que Deus está dizendo que é importante na sua vida cotidiana. Você siga o fluir do Espírito. A Bíblia diz: quando você se levanta ou quando você se deita, aproveite as oportunidades, o Espírito Santo vai te conduzir e vai te dar palavras. Mas como eu falo sobre Jesus, e como eu sei que essa palavra é sobre Jesus e não sobre a lei? Quando lemos superficialmente, vemos que naquele tempo se referia à lei, mas Deus colocou um segredo aqui. Se você ler atentamente, veja que ele diz assim. Ele diz que o resultado será que seus dias serão multiplicados. Ou seja, os seus dias serão multiplicados e os dias dos seus filhos. Ou seja, você terá uma vida longa. E a vida dos seus filhos também. E não é apenas a quantidade de dias. Mas veja isso. Os seus dias serão de como céus na terra.
Serão dias como o céu sobre a terra. Então você não terá somente quantidade de vida, você terá uma vida longa, os seus dias e dos seus filhos serão multiplicados. Mas qual é o sentido de ter uma vida longa e ter uma vida longa ruim? Cheios de dias maus, cheios de dias ruins. Mas Deus prometeu que teremos uma vida longa, e seus filhos também. E nesta longa vida os seus dias serão preenchidos de dias, de céus na terra. Então Deus está nos dizendo que na sua paternidade está também essa vida longa, esta longevidade, como também está a qualidade da sua vida. Amém? E vamos mergulhar nos segredos que estão aqui. Veja isso. Que palavras são essas? Eu disse agora há pouco que não é apenas sobre a lei. Veja, o texto diz, gravem estas minhas palavras no seu coração. Mas veja o Aleph Taf ali. Então são as palavras sobre o Cristo, não são as palavras da lei. Mesmo que naquela época eles ensinavam as palavras da lei para os filhos, mas Deus ordenou que nós hoje, na nova aliança, ensinemos as palavras do seu filho. O seu filho está ali. Passe tempo com os seus filhos e diga: Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme, through all eternity. Apenas fale sobre Jesus, aquilo que você aprendeu dos meus sermões, aquilo que você aprendeu do seu estudo pessoal, o que Deus tem te mostrado sobre o seu filho. Fale com seu filho sobre ele. Amém? Fale com seu filho sobre Gênesis 1:1, que ele é o criador de todas as coisas. Amém? Deus é a fonte, mas Deus usou ele para criar todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o criador. Amém? Diga isso aos seus filhos. E ensine como esse Criador veio para a Terra, em forma humana e morreu na cruz. Tudo aquilo que Deus te mostrar sobre Jesus, compartilhe com eles. Pode ser no momento de deitar, e eles estão perto de você, ou pode ser no momento de levantar, ou quando estiverem no caminho, na vida cotidiana. Amém? Não precisa separar um horário. E estas são palavras sobre Jesus. Vamos continuar. E o próximo versículo nos diz: E você as ensinará, ou seja, as minhas palavras. Mas aqui novamente o Senhor coloca a assinatura do seu filho, Aleph Tav. Você deve ensinar Aleph Tav para os seus filhos, falando sobre ele quando vocês estiverem sentados, quando se levantarem ou andarem no caminho. Então veja que nos ensinamentos com os seus filhos, nós falamos de muitas coisas, mas nada será tão revelador quanto falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Haverá implicações quando você fala sobre o Senhor Jesus. Mesmo que eles pareçam desinteressados ou não queiram falar a respeito, estão lá com seu Pokémon favorito ou outra coisa do tipo, uma figurinha avatar, qualquer coisa assim. Mas permaneça falando sobre Jesus no decorrer normal da sua vida. É o Espírito Santo que te dá o poder que faz gravar no coração deles. É o Espírito Santo que dá peso às suas palavras para eles. Amém? E você ficará surpreso que às vezes eles estarão ouvindo mesmo que não pareça questão. Amém? Compartilhe com eles sobre Jesus. Fale sobre aquilo que Deus tem te revelado para eles. Amém? É tudo sobre Jesus. Glória a Deus. Amém? Uma palavrinha aqui e ali. Elas terão o poder de abençoar os seus filhos, como você jamais pensou. E Deus prometeu que seus dias serão multiplicados, e os dias dos seus filhos, e a qualidade de dias como os céus na terra. Glória a Deus. Receba tudo isso, meu amigo. E sabe, é muito interessante que aquele que abençoou a casa de Obed-Edom, como vimos agora há pouco, é na verdade o Senhor Jesus, Aleph Tav. E quando Davi ouviu sobre o quanto Deus abençoou Obed-Edom, Davi ficou com um pouco de ciúmes. Ei, eu não quero que essa bênção fique na casa de apenas um homem. Eu quero que a arca fique na minha cidade para que toda Israel seja abençoada. Então Davi foi e pegou a arca da casa de Obed-Edom. Mas isso foi o que Davi disse no verso 12. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, com grande alegria. Agora veja, quando Davi foi e fez subir a arca de Deus, veja o que diz em hebraico. Davi fez subir, Aleph Tav, a arca de Deus. Jesus está aí. Toda vez que você quer fazer subir algo de um lugar mais baixo para um lugar mais alto, toda vez que você quer levantar Jesus, exaltá-lo, amém? A bênção de Deus estará lá. Haverá um contentamento, haverá uma alegria no seu coração. Aleluia! Amém? Se seu coração desejar, o mundo inteiro só pensa em si, como eu vou enriquecer,
Como eu vou lucrar? Eu e os meus. De fato, as palavras de Davi, antes da morte de Uzá, mesmo durante a morte de Uzá, você o verá dizendo eu, nós, meu, nossos. E ele consultou milhares de pessoas ao invés de consultar a Deus. Consultou os seus capitães e os seus líderes antes de consultar a Deus. Era tudo sobre eu, nós, meu, nossos. Como farei a arca da aliança vir a mim? Veja, tudo sobre mim, meu, nosso. Mas quando colocamos Jesus no centro, agora a arca é o centro. Daí então houve alegria em seu coração, houve contentamento. E toda vez que você pensa em exaltar o nome do Senhor Jesus, Jesus vai estar bem ali no centro de tudo. E o próprio Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Aleluia! Se fizer isso, meu amigo, todas as fontes dos céus estarão disponíveis. Amém? E que tal este ano? Encontre algumas áreas ministeriais. Peça ao Senhor áreas ministeriais para que você possa servir ao seu filho. Porque Jesus disse, qualquer homem que me servir, o meu Pai o honrará. Encontre algo. Você pode consultar o líder da sua célula ou os líderes da igreja e pergunte como eu posso servir ao Senhor. Porque eu quero me envolver no ministério, eu quero me envolver no serviço ao Senhor. E ao servir, você não deve querer agradar ao homem por tapinhas nas costas, ou agradar alguns líderes buscando a aprovação deles. Não, você quer servir o Senhor Jesus. Se as pessoas reconhecem isso ou não, é de Jesus que você receberá a recompensa da sua herança, ok, meu amigo? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Algo aconteceu para a casa de Potifar, quando ele decidiu colocar José no centro. Lembre-se que José veio como escravo. Mas então ele encarregou José de tudo que havia na sua casa. Veja o versículo. E desde quando o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa quanto no campo. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha. Então, quando foi que a bênção entrou na casa do egípcio e sobre tudo o que ele tinha? Foi desde quando Potifar colocou José como chefe, como encarregado de tudo em sua casa, quando ele estava no centro, e Deus abençoou toda a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre toda a sua casa e sobre o campo. E de todos os personagens do Velho Testamento, a vida de José representa a vida do Senhor Jesus Cristo. Amado por seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, se tornou o pão da vida para todo o mundo. É tudo sobre Jesus. Jesus, amado por seu pai e rejeitado pelos seus irmãos judeus, se tornou o pão da vida para os gentios. E, meu amigo, é tudo sobre Jesus. Quando você coloca Jesus ali no centro, como o encarregado da centralidade da sua vida, todo o céu, todo o poder de Deus se aproximará de você. Você será como os levitas. Deus ajudava os levitas. Você encontrará a ajuda de Deus em cada área da sua vida. Glória a Deus, e você não estará na sua própria força, porque ela sempre se frustra. Amém? A Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Alguém foi diagnosticado com câncer recentemente, e me parece que é na área estomacal, ou na área próxima a esta região. Pode ser também o fígado. Eu vejo ali nesta região. E Deus está te curando agora. Você está sentindo o calor de Deus, meu amigo. Receba agora em nome de Jesus e volte ao médico. Volte ao seu médico e verifique com eles, amém? E compartilhe conosco o seu testemunho. Marque este dia, amém? E compartilhe conosco o seu testemunho. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Existe alguém? Me parece que ambas das suas mãos você não consegue... Quando você levanta suas mãos acima dos ombros, você sente muita dor. E seus movimentos estão restritos. Meu amigo, neste momento, exatamente nesta área, o poder de Deus está fluindo. E Deus está ajustando, Deus está restaurando, Deus está curando. Amém? Toda essa dureza, em nome de Jesus, saia. Toda dor, saia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. A Deus seja toda glória. Glória ao nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus. O coração de alguém está sendo curado. Eu vejo como um óleo de ouro sendo derramado no seu coração. Você foi diagnosticado com um problema no coração. E literalmente agora você está sentindo um calor do Senhor. E você está sentindo uma força revigorando o seu corpo. Literalmente você sente essa força. Meu amigo, é com você mesmo. Vá ao médico, verifique esta sua cura e compartilhe conosco, amém? Nos informe aquilo que Deus está fazendo. Quem está operando isso? Aleph Tav.
O Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo isso agora mesmo. Sabe, eu separei alguns testemunhos para compartilhar aquilo que Deus está fazendo, das palavras de conhecimento que o Senhor nos entregou na semana passada, e está chegando tudo essa semana de cura total. Alguns deles, logo após terem ouvido a palavra, receberam a cura. Ok, amigo? Então, se esse é você, receba agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vejo alguém que é como se você visse moscas se movendo nos seus olhos, mas agora está tudo sendo limpo. Você via como moscas, mas agora está tudo clareando. O Senhor está curando os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu vejo alguém que tem enxaqueca agora mesmo, enquanto você está aqui nos assistindo. Mas você perseverou assistindo e agora você vai perceber que a dor está se dissipando. E agora ela foi. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E para os demais de vocês, independente do que estiver sentindo, coloque a sua mão na área afetada. Se estiver sofrendo de depressão, coloque a mão na sua cabeça agora. E agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a restauração do Senhor em todas as áreas do seu corpo que precisam de cura, em nome do Senhor Jesus, agora. Que a sua saúde seja restaurada rapidamente no seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, Pai. Opera esta cura nesta área que eles estão precisando de cura, Senhor. Em nome de Jesus, você sentirá um calor descendo agora no seu corpo. Receba agora. E no nome de Jesus eu ordeno que o espírito de angústia que está oprimindo a sua mente, que em nome do Senhor Jesus ela saia de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a paz de Deus, a shalom de Deus, reine em sua mente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E amigo, se você nunca fez Jesus o seu Senhor e Salvador, este é o melhor momento para colocá-lo no centro da sua vida. E você verá que tudo na sua vida cooperará para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Sabe, não se trata de nós. Amigo, é tudo sobre ele. E quando temos a perspectiva correta, encontramos a verdadeira vida. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, encontrará. Não é perdê-la permanentemente, é quando você perde a sua vida. Quando você perde a sua vida aqui embaixo, você encontra a sua vida lá em cima, em Jesus Cristo. Você vai encontrar essa alta vida em Jesus. Faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados, e eu te agradeço por ter ressuscitado dos mortos, vencendo a morte por mim. Jesus, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E Deus Pai, Tu és agora o meu Pai, e eu sou o seu filho, profundamente abençoado, altamente favorecido e muito amado por Ti. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. Parabéns, filhos de Deus, você está agora na família de Deus. Se prepare para as bênçãos que vieram sobre a casa de Obed-edom, que venham sobre você e sobre a sua família também. Glória a Jesus, que todos possam ficar de pé. Eu quero orar por você agora, para que as bênçãos de Obed-edom, amém, venham sobre a sua vida nesta semana. Amém, que elas se manifestem. Glória a Deus, especialmente nas áreas de fraqueza da sua vida. Pai, eu te agradeço por cada um sob o som da minha voz e te peço em nome do Senhor Jesus que nesta semana, Deus, eu oro para que eles vejam, Pai, a bênção que o Senhor abençoou Obed-edom, repousando sobre eles, sobre tudo o que eles têm e sobre toda a família deles. Que nesta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que digam deles, Senhor, que eles são tão abençoados por conta do Senhor Jesus Cristo, e que seja um testemunho até para os que estão longe, em nome de Jesus. Amém.